Oi, meus amores! Eu sou a tia Vanessa e sejam bem-vindos a mais uma aula da educação infantil. Como é que vocês estão? Conseguiram fazer as artes com os elementos da natureza? Com flores? Existe uma diferença da arte com flores, que foi a que a gente aprendeu, que é a Ikebana, da arte com elementos da natureza, que é o que a gente vai aprender hoje. Hoje nós vamos criar artes com elementos da natureza. Vários elementos: galhos, folhas, pedra, terra, flores, todos esses elementos misturados. Mas, para começar, eu queria apresentar para vocês um outro artista que trabalha exatamente com esse tipo de arte, a arte com elementos da natureza. O nome dele é Franz Kreisberg. Vamos repetir? Franz Kreisberg. O Franz, ele nasceu na Polônia, que é um país bem distante daqui do Brasil, no ano de 1921. Só que ele perdeu toda a família dele na guerra quando ele tinha mais ou menos uns 20 anos. Infelizmente, com esse acontecimento, o Franz, ele se deparou com a pior parte do ser humano. Você sabia que as pessoas podiam ser tão mais, que seriam capazes de tirar a vida de outra pessoa? Foi o que aconteceu. Infelizmente, com a guerra, por causa de poder, umas coisas bem ruins mesmo, o Franz perdeu toda a sua família e veio para o Brasil quando tinha 27 anos. Ele veio para esquecer todo aquele horror, toda aquela coisa ruim que ele tinha vivido lá na Polônia e para esquecer que as pessoas eram capazes de fazer isso que fizeram com a família dele. Quando ele chegou aqui no Brasil, ele encontrou com as belezas mais naturais que você podia encontrar. Ele encontrou toda a fauna, toda a flora que o Brasil tem. A gente já aprendeu que o Brasil é um país muito rico em belezas naturais. Aqui tem muitas plantas, muitas frutas, muitas flores, muitas folhas, muitas árvores, muitos animais diferentes. E o Franz ficou apaixonado por essas belezas do nosso país. O Franz então decidiu dedicar toda a sua vida e a sua obra em trabalhos artísticos a denunciar esses maus tratos que os homens maus fazem com a natureza. Ele percebeu que, apesar do Brasil ser um país muito rico em belezas naturais, as pessoas não cuidavam da natureza aqui no nosso país. Já pensou? Queimavam as árvores, derrubavam as árvores, derrubavam várias árvores para abrir uma clareira na mata, para construir estradas, fábricas. Olha só! E as árvores, elas são tão importantes para nós. Sabia que são as árvores que nos fornecem oxigênio, o ar que a gente respira? Isso mesmo, a gente só respira por causa das árvores. Elas pegam o ar sujo e transformam num ar limpinho para a gente. Se a gente não cuidar da natureza, não cuidar das plantas, não cuidar das árvores, o nosso ar vai ficar cada vez mais sujo e a gente vai acabar desaparecendo. Então, o Franz decidiu mostrar às pessoas o quanto era importante cuidar da natureza. Então ele usou elementos da natureza e tintas naturais para produzir as suas obras. Olha só. Aí ele quis mostrar o tronco de uma árvore. Só que essa árvore tá meio esquisita, né? Uma árvore sem folhas. Já viram uma árvore sem flores? Já imaginaram uma árvore sem frutas? Pois foi exatamente isso que o Franz quis mostrar. Se a gente não cuidar da natureza, as nossas árvores vão ficar exatamente desse jeito. Sem folhas, sem flores, todas tristes. Foi isso que ele quis mostrar na sua obra. Os troncos e as raízes queimadas pelos incêndios que as pessoas causam, o Franz transformou em materiais para suas obras, que são como um grito de socorro pela Amazônia, a maior floresta do mundo.
A maior floresta do mundo fica aqui no nosso país e a gente precisa cuidar dela. Por isso, ele geralmente usa cores vermelha e preta para mostrar como se as florestas estivessem pegando fogo, para se remeter ao fogo, e o preto para se remeter ao luto pelas árvores que foram queimadas, as árvores que morreram. Olha só essa obra do Frans, ó. Aí ele pegou raízes e troncos de árvores que foram queimadas, que foram derrubadas, para criar essas obras. Pintou de vermelho e preto e deixou exposto. A arte nem sempre ela causa felicidade, ela causa diferentes sentimentos. Então, se a gente vê um quadro, vê uma obra de arte, uma escultura, uma arte com elementos naturais, a gente vai sentir várias coisas diferentes. Algumas vezes a gente vai ficar muito feliz, como nas obras que a gente viu da Ikebana na aula passada. Os bichinhos com as flores me trouxeram uma sensação de felicidade, de paz, de alegria. Não sei como chegou para você, mas essas obras do Frans me trazem uma sensação de dor. Eu começo a pensar que a gente realmente precisa parar para cuidar da natureza. É um sentimento bom? Não, é um sentimento estranho quando eu olho para as obras. Eu, falando de mim, tia Vanessa, certo? Mas é importante porque a gente para pensar no que a gente precisa fazer para mudar isso aqui, certo? O Frans faz parte de um movimento artístico chamado Land Art. As obras do Frans transmitem a Land Art, que é arte com elementos naturais. Ao pé da letra, esse termo é um termo de outra língua, não é da nossa língua, mas ele significa arte da terra, onde outros artistas também usam elementos naturais para criar suas obras. Não necessariamente obras que denunciam os maus tratos com a natureza, como o Frans fez, mas obras que estão dentro da natureza, como essa daí, onde o artista pegou pedras, folhas, gramas para criar essa imagem que parece o rosto de uma pessoa. Assim como as obras da Land Art entrega a natureza e a arte, chamando a atenção para a grandiosidade da natureza a partir de folhas, galho, madeira, areia, rocha, terra. E ao contrário da arte tradicional que a gente encontra nos museus, que está exposta nas galerias, nos quadros, nas esculturas, a Land Art ela é exposta na própria natureza. Olha só que legal esse formato, como se fosse o esqueleto de um dinossauro feito com pedras e com areia. Olha que interessante. E aí, a proposta que eu trouxe para vocês hoje é brincar de Land Art. Então vocês vão para a natureza, vão buscar elementos da natureza, folhas, galho, terra, né? Para criar as suas obras, que pode ser no papel. A que vocês vão ver o passo a passo que a tia preparou, está sendo feita no papel. Vocês podem fazer também na própria natureza. Então, sei lá, vou para a praia, tia, quero montar um castelo de areia. Monta aí na própria praia, que eu quero ver como é que vocês vão fazer. Mas vamos acompanhar esse passo a passo que eu preparei para vocês, de uma Land Art bem legal. Vamos lá aprender? Então vamos lá, vamos precisar de folhas de diferentes formatos, cores e tamanhos, papel, tesoura, cola e canetinha, lápis de cor, que a gente precisar para colorir, tá? Eu comecei recolhendo essas folhas sem saber muito bem o que eu ia fazer. Eu só achei elas bonitas, com um formato interessante e que vai dar uma boa obra de arte. Então eu vou começar cortando aqui atrás, ó, o talinho dessa folha maior. E eu acho que ela tem o formato da asa de uma borboleta. Então, eu vou tentar fazer. Cortei aqui, ó, o talinho dessa folha. E vou colar ela aqui
desse lado do meu papel. Essa outra folha me lembrou braços. Só que braços interessantes. Me lembrou braços com penas, tipo o braço de uma ave. Eu pensei em fazer um menino voando, uma criança voando com os braços de árvore. Então eu vou aproveitar aqui esse talinho para ser o tronco e aqui os braços e vou só completar depois com o desenho, tá? Vou colocar aqui desse lado como se a borboleta estivesse encontrando com o menino. Vocês vão ver como é que vai ficar. E esse cabelinho aqui, parece um cabelinho, né? Vai ser o cabelinho da minha criança. Antes de colar, eu vou pintar, já que eu quero fazer, né, esse encontro no céu. Então eu vou pintar toda essa folha com o meu lápis de cor. Fiz o meu fundo do céu e agora sim eu vou começar a colar os elementos naturais. Ó, aqui eu passei cola em cada folhinha para garantir que todas vão ficar bem coladinhas, tá? E agora eu vou completar o meu desenho, porque tá, eu colei os elementos, mas não tá com cara de borboleta, nem de criança. Então eu vou completar aqui com desenhos, tá? E agora eu só finalizo. Fazer algumas nuvens. Vou fazer o sol. Quero um dia bem ensolarado para esse encontro lindo. Que não é todo dia que a gente vê uma criança que voa com asas. Eu acho que é o sonho de toda criança, né? E vou fazer uma graminha. E olha só que legal que ficou essa obra de arte. O encontro de uma criança que conseguiu voar com asas de verdade e uma borboleta. Agora é a sua vez. Viu só que legal quando a gente integra elementos da natureza às nossas obras de arte? Agora é a sua vez. Recolhe aí folhas de diferentes formatos, diferentes tamanhos, galhos e terra, o que você encontrar aí no jardim, no parque, na natureza. E vamos criar obras de arte com elementos da natureza. Usa aí a criatividade. Esse daí é um exemplo, o que eu fiz é outro. E aí você pode fazer do jeito que você quiser. Não esquece de mandar pra gente, tá? Eu vou ficar esperando. Ah, mas antes de terminar a nossa aula, eu tenho uma história bem legal para contar para vocês sobre um fenômeno que acontece na natureza. Vamos lá? Vamos chamar a história? Então, ó, esquenta aí a mãozinha pra gente chamar a história. E agora, minha gente, uma história eu vou contar. Uma história bem bonita, todo mundo vai gostar. Ê, xalala, 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 xalalala. O nome da história de hoje é Uma Lagarta Muito Comilona, com adaptações de tia Vanessa. Era uma vez ovinhos que ficaram em cima de uma folha, ali depositados a noite toda. Era um domingo. E de repente, quando o dia amanheceu na segunda-feira, esses ovinhos começaram a se chocar. Crack, 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 crack. E nasceu uma lagarta. Mas uma lagarta que estava com muita, mas muita fome. A barriga da lagarta roncava, 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 roncava e roncava. Então, na segunda-feira, ela decidiu comer uma maçã. Nham, 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 nham. Mas ainda continuava com fome e a barriga roncava, 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 roncava. Então, na terça-feira, ela decidiu comer 2 peras. Nham, 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 nham.
mas continuava com fome. Fazia a barriga da lagarta. Na quarta-feira, a lagarta decidiu comer 3 ameixas. Nham, 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 nham. Nham, 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 nham. Nham, 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 nham. Mas a barriga da lagarta ainda roncava, 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 roncava e roncava. Ai. Na quinta-feira, então, a lagarta decidida pegou 4 morangos. Nham, 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 nham. 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 Mas a barriga da lagarta não parava de roncar. Essa lagarta só pensava em comida o tempo inteiro. Na sexta-feira, então, a lagarta decidiu acabar de vez com aquela fome. Pegou 5 laranjas. Nham, 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 nham. 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 E vocês acham que a fome da lagarta passou? Nananina, não. Ela continuava faminta. Que lagarta comilona! Então, no sábado, ela decidiu comer um pedaço de bolo de chocolate, um sorvete bem grandão, um pepino, uma fatia de queijo, alguns salames, um pirulito, um pedaço de torta de amora, uma salsicha, um bolinho cupcake e uma melancia deste tamanho. E de repente, a barriga da lagarta começou a doer. Claro que ela teve uma tremenda dor de barriga, onde já se viu comer tanto assim. E reclamava a lagarta. No domingo, então, a lagarta decidiu que ia comer só folhas, só comida leve para a barriga não doer mais. Mas já era tarde. A lagarta estava gorducha desse tamanho assim, pó. E de tão grande e tão cansada, ela decidiu se recolher dentro de um casulo. Isso mesmo, é uma casinha onde as lagartas tiram um cochilo longo. E quando acordou, a lagarta viu que uma transformação tinha acontecido. Ela não estava mais do mesmo jeito, ela estava diferente. E decidiu sair para se olhar no espelho. Começou a rasgar o casulo, e quando saiu, ela tinha se transformado numa linda borboleta. Entrou pela perna do pinto, saiu pela perna do pato. Quem gostou dessa história, conta até 4. 1, 2, 3, 4. E aí, gostaram? Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima aula. Tchau!